Saudações a todos e todas. Eu me chamo Anete Cardoso Cruz, sou professora e pesquisadora no ensino de matemática, sou professora do Instituto Federal da Bahia e sou pesquisadora e estou como doutoranda do Programa de Ensino, História e Filosofia das Ciências da UFBA. Aqui, daqui a pouco, a gente vai estar falando um pouquinho do que a gente está trazendo como proposta para estar apresentando e socializando com vocês em termos de trabalho. Antes disso, a gente vai estar se apresentando aqui e trazendo os outros estudantes, os estudantes que fazem parte desse projeto. Por favor. Saudações, meu nome é Lucas Jesus Pinheiro, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia. Olá, meu nome é Stephanie Salles, sou estudante de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal da Bahia. Olá, me chamo Monique Teixeira Souza, sou estudante de Licenciatura em Matemática do IFBA. Saudações a todos e a todas, sou Isna Gabricia, estudante do Instituto Federal da Bahia. Olá, meu nome é Bínia Neves Dias, sou estudante do curso de graduação de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia, do campus Salvador. Meu nome é Diogo Santa Rosa, eu sou estudante da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia, campus Salvador. Bom, a ideia desse bate-papo, né, que a gente vai fazer uma coisa muito informal, é justamente da gente estar socializando com toda a comunidade de etnomatemática sobre alguns trabalhos que a gente desenvolve dentro da instituição, em especial dentro da licenciatura em matemática do IFBA Campus Salvador. E para isso que aqui foram apresentados, né, se apresentaram alguns estudantes que são meus bolsistas, ou são estudantes da licenciatura, que desenvolveram um trabalho conosco. É importante também ressaltar que aqui nesse grupo ainda faltam alguns e algumas outras estudantes que fazem parte desse projeto, mas que não puderam estar presentes nesse momento agora. A ideia, então, inicial é a gente mostrar um pouco a perspectiva do que a gente entende sobre etnomatemática, ampliando um pouco a visão do que eu vi, do que eu estudei, pesquisei, lá em 2008 a 2010, quando eu realizei meu mestrado em Educação Matemática, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma leitura para além do que o Biratã Ambrosio traz dentro do programa Ética Matemática, corroborando com o que ele traz, mas também ampliando um pouco esse olhar, dentro até do que o IFBA nos oferta em termos de recursos humanos, né? Recursos humanos que a gente vai estar trabalhando e está trazendo as perspectivas. Então, a gente tem uma variedade dentro do IFBA, em especial nos cursos de ensino médio integrado, que a gente aloca, assim também como no ensino superior, estudantes surdos, cegos, com déficit intelectual, estudantes autistas. Então, a ideia do trabalho que é desenvolvido geralmente com todos os estudantes da licenciatura em matemática, principalmente quando eles chegam já no final do curso, né, ou na metade do final do curso, ou nos projetos, como os programas universais, CIBID e outros projetos afins, é justamente de pensar nessa sala de aula que é diversa, que tem todo tipo de estudante, né, e valorizar essa diversidade e levar em consideração essa diversidade é essencial. Então, para isso, a gente está trazendo aqui 3 projetos, que são Mulheres Pretas na Matemática, DICMAT Inclusiva e a Feira de Matemática Reciclou. E a gente vai dando voz justamente aos estudantes e às estudantes para falarem um pouco desse projeto, das suas vivências também, o que os motivaram a estar nesse espaço. Com a palavra, então, vocês, amados e amadas.
Então, eu estou com o projeto Mulheres Negras na Matemática. Eu penso que por que trazer as mulheres negras na matemática para esse contexto de um evento de etnomatemática? Se a gente for olhar a palavra etnomatemática, e a gente sabe que tem o TICA, que significa habilidades, o matema, que significa explicar, e o etno, os contextos sociais e culturais, somando tudo isso da etnomatemática, que é uma habilidade de explicar os contextos culturais e sociais. Falando em social, é por isso que a gente pensa que as mulheres negras é uma questão social que deve ser analisada, deve ser estudada e pesquisada. As mulheres negras na matemática, a gente estuda no grupo Força Feminina Matemática, no IFBA, e nesse contexto do Força Feminina Matemática, a gente ouve as posições das colegas que estão estudando lá, e minha ótica que eu trago para o grupo é o currículo. Tomás Tadeu, ele fala que o currículo ele tem uma relação de poder que desfavorece os oprimidos e mantém a ordem estabelecida. Então, a gente precisa olhar o currículo que está sendo posto, porque ele traz que existem 3 currículos: o formal, o em ação e o oculto, que é muitas vezes onde a mulher está ali exercendo o oculto, que influencia a sua graduação. Então, a mulher negra, ela já carrega em si uma cultura que, como fala Bourdieu, ela tem que ter uma... Bourdieu fala sobre o cultivar-se, que é cultivar para chegar a um status social, sair daquela condição social para chegar e adquirir uma outra condição social para além daquela realidade. Então, a matemática ela não se isenta. D'Ambrosio fala que a matemática é também uma matemática, porque ela chegou para a gente uma matemática eurocêntrica, mas, como etnomatemática em si, ela não pode se isentar das questões sociais. Quer pontuar alguma coisa, Pro? Ou sou eu agora? Só complementando o que minha colega Dani falou, a gente tem um grupo, sim, e nesse grupo, a professora Anete, ela foi a mediadora dele, juntou as estudantes da licenciatura em matemática, que são muitas, a maioria tem mães, né, pessoas de baixa renda, mulheres de baixa renda, negras, e que precisavam de um apoio dentro do curso. E isso é de extrema importância, já que muitas tinham o problema de morar longe, e alguns professores eles não entendem isso, e o grupo ele foi uma forma das mulheres se juntarem, e por isso o nome Força Feminina, né? É muito importante também que as mulheres negras elas não desistam do curso, né? Por isso a gente tem essa vontade de se juntar e apoiar umas às outras. E ainda, com base nisso, algumas estudantes da licenciatura se juntaram, negras também, e criaram uma chapa, porque com o intuito de mostrar que as mulheres negras, elas sim podem estar no poder e elas sim podem fazer o curso da matemática, uma licenciatura melhor. Vão concorrer à chapa, né, do diretório acadêmico, mas a maior vontade delas foi isso, ao criar essa chapa. E aí, Stephanie, o que você pensa, minha amada, em relação à questão do projeto, né? Dessa proposta de estar trazendo a questão para o protagonismo, as mulheres pretas na matemática, as mulheres dentro do curso da licenciatura em matemática? Eu vou só compartilhar aqui uma imagem com vocês, rapidamente, que é de fato do nosso encontro, que para mim foi muito importante a gente poder compartilhar o que... Vocês não podem me escutar?
A gente poder compartilhar experiências que nós passamos dentro do IFBA, porque muitas vezes nos sentimos muito sozinhas, né? A gente pensa que o problema que a gente está passando em determinada matéria, em nossas casas, é apenas nosso. Mas a gente, tendo um grupo de outras mulheres que passam pelos mesmos problemas, conseguiram superar esses problemas, é muito importante para que a gente permaneça no curso, porque dentro da licenciatura em matemática é difícil ter a continuidade das mulheres no curso. Então, ter um grupo, um apoio dentro da licenciatura em matemática é muito importante. Então, a gente vai retornar aqui o nosso bate-papo, falando agora sobre um outro projeto, que é o DICMAT Inclusiva. E aí a gente vai estar convidando também aqui outros estudantes que participaram de alguns projetos, para estar comentando sobre essa proposta. Stephanie, você pode falar um pouco do projeto, por favor? Com certeza, professora. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um momento. Pronto. A primeira dica que a gente pode dar, né, é que dentro da perspectiva da etnomatemática, a gente precisa analisar o que é o fazer matemática, que quando a gente olha apenas sobre uma perspectiva, a perspectiva padrão da matemática europeia, a gente pensa em um sentido, mas a etnomatemática vem justamente para quebrar esses paradigmas e dentro da matemática inclusiva também, porque quando a gente olha o fazer matemático do surdo é diferente do ouvinte, e quando a gente, como a professora Nete sempre fala com a gente, quando a gente pensa em uma sala de aula inclusiva, a gente pensa para todos. Quando a gente pensa em uma sala de aula apenas para os alunos dentro do padrão, do normal, a gente pensa o fazer matemática de uma forma. Mas quando a gente pensa no aluno surdo, no aluno cego, no aluno com TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente pensa o fazer matemática de uma forma diferente, uma forma que consegue abranger outros estudantes. Certo? Perfeito. E quem mais gostaria de dar alguma contribuição? Nós costumamos estudar, né, os saberes considerados à margem da sociedade, né, ou seja, epistemicídio. Né, epistemicídio é um conceito formulado por sociólogo português Boaventura de Souza, para poder resgatar os saberes, né, ditos, né, saberes ditos desestruturados, os saberes postos à margem da sociedade. E também eu gostaria de ressaltar que, dentro da perspectiva heteromatemática, nós buscamos incessantemente, né, estudar a diversidade cultural, os contextos, né, ou seja, é a arte ou técnica, né, de conhecer, né, ou de inferir, né, os diversos contextos, também levando em consideração a diversidade cultural, étnica, diferentes povos. Né? Também falando sobre a inclusão, ou seja, nós, né, procuramos, tentando fazer a inclusão, né, na elaboração tanto dos materiais didáticos, como também da aula simulada que nós fazemos. Né? Procuramos sempre levando em consideração a diversidade de uma sala de aula, porque na nossa formação aprendemos o IPB, que é a iniciação à docência, né, levando essa, ou seja, trabalhando com essa diversidade devido à conjuntura atual. Nós, né, estamos sendo formados para ser professores que vão pensar numa sala de aula diversa, numa sala de aula, ou seja, levando também em consideração os saberes, né, que os estudantes trazem, né, dos seus lares, fazendo ou seja, link com os saberes já estruturados, os saberes já formalizados pela academia, mostrando que esses saberes são importantíssimos, porque esses saberes são parte, né, da vida, porque esses saberes também não podem ser ignorados, devem ser trazidos para a academia. Nós tentamos formalizar isso, né, para que os alunos não sintam que eles estão sendo excluídos, mas que eles sentem que eles já têm uma bagagem que possa
ser encaixada dentro da academia, assim, para formular, ou seja, para criar a ciência propriamente dita. Também é bom, né, sublinhar que dentro da academia, devido ao currículo estruturado, devido ao currículo eurocêntrico que nós estudamos, né, várias vezes esses saberes são postos, né, de lado, e a etnomatemática sempre procura, né, trazer, né, fazer um currículo mais expandido, ou seja, a rigor, um currículo antirracista. Nós vivemos numa sociedade extremamente, ou seja, marcadamente racista e também, né, machista. Também trazemos os saberes, também saberes e técnica dos afazeres das mulheres, digamos assim, que foram postos também à margem da sociedade para poder tentar incluir e formar. E aí, Isna, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria. Pode falar, meu amor. Tá. Só para contribuir, que quando a gente pensa em inclusão, a gente não pode pensar em um espaço de inclusão. A inclusão acontece a partir de atitudes e ações, a partir da mudança de pensamento, de perspectiva. Então, quando você pensa em inclusão, ou seja, inclusão dentro da matemática, isso tem que partir da perspectiva de quem produz. Porque o fazer matemático não acontece somente no espaço, mas a partir de interações entre as pessoas. Será que acontece essa interação de inclusão? Ou dentro do espaço que deveria ser de inclusão, acontece as exclusões? Então, essa reflexão mesmo. Muito bem, gostei. Gostei das suas reflexões. É importante a gente ressaltar essa questão, porque, na verdade, quando a gente pensa nesse espaço específico, não é? No nosso caso, no espaço de uma sala de aula, e a gente quer que faça acontecer isso, né? Ou que dali emane situações, ou o propósito, de fato, da gente pensar em ser inclusivo, sobre todos os viés que a gente imaginar, a gente quer justamente transformar essa sociedade que não é inclusiva, que não respeita as diferenças ainda, e não respeita ainda a diversidade. Então, eu acho que esse microespaço de uma sala de aula de matemática, esse grupo que a gente tem, né, esse grupo que a gente tenta propagar por meio das ações, de atividades, de propostas para uma sala de aula de matemática inclusiva, ela vai estar justamente jogando, lançando as sementes para que a gente possa transformar esse espaço e outros espaços da sociedade, né? Para que lá na frente, quem sabe, outras pessoas possam desfrutar, né, desse privilégio que é ser diverso, de viver nessa diversidade e respeitar as diferenças. Pode falar, Diogo. Ô, Dênia. A Dênia quer falar? Isso. É que eu gostei muito da fala de Isna. Ele trouxe uma perspectiva de que a etnomatemática ela amplia o currículo, porque sai daquela zona ali da ciência tradicional e torna um ensino antirracista, como ele falou, torna o ensino feminista também, torna o ensino inclusivo. Então, é essa proposta que o nosso trabalho tem trazido aqui, bem como olha também a natureza, o ambiente que nós estamos inseridos, por isso que a gente faz a Feira de Matemática Reciclou, que é pensando na sala de aula em que, se faltar material que não nos é dado, como reciclar aqueles materiais que já tem? A gente pensa em sustentabilidade também, a gente na matemática traz essas perspectivas de sustentabilidade. Perfeito. Pronto, aproveitando então esse gancho que a Dênia traz, a gente tem um último projeto que a gente vai estar apresentando aqui, que é a Feira de Matemática Reciclou, não é? E aí, Dênia já deu a sua contribuição falando sobre essa questão da gente reaproveitar esses materiais, não é? Ressignificar esses materiais, porque muitas vezes se pensa em uma sala de aula inclusiva, se pensa que vai se gastar muito, né? Que se torna inviável porque se gasta muito. E aí vocês trazem algumas propostas, não é? Vocês apresentaram algumas propostas, elaboraram algumas propostas nesse sentido. Então, o que é que vocês gostariam de estar falando sobre essa Feira de Matemática Reciclou?
Eu gostaria de começar falando o seguinte sobre a feira. Eu acho que a feira é um momento de a gente trazer para a comunidade do IFBA as coisas que a gente está produzindo em matemática. Eu acho que é o momento da comunidade conhecer isso. Eu acho que é um espaço mesmo de interação entre nós da comunidade IFBA e também, como a feira ela não é fechada à comunidade interna, a comunidade externa também pode participar, também é um espaço de a gente apresentar o que a gente tem produzido, né, em matemática. Agora, e uma coisa bem legal que a gente tem na feira, nessa edição mesmo que a gente ainda vai ter, é o seguinte: a gente o pessoal que está, Monique, Camila, Everton, Stephanie, nós fomos nas salas de aula convidar professores e alunos a participar da feira. E não só os professores de matemática, professores também de outras áreas do conhecimento, que a gente tem dentro da feira modalidade de matemática e interdisciplinaridade com outras disciplinas. Então, a gente está convidando essa comunidade a participar dessa feira, a atuar junto com a gente. Então, tem sido... Esse é o trabalho da feira. É isso que a feira representa para a gente na comunidade. É um momento de interagir, de mostrar para a comunidade que a gente está produzindo. É isso. Ótimo, perfeito. E Lucas, gostaria de falar alguma coisa, Lucas, sobre a experiência na feira? Da outra feira de matemática, eu fiz a Torre de Hanoi, eu e meus colegas, como vocês podem ver. Eu utilizei materiais recicláveis, né? Caixa de sapato, papelão e também palitos de churrasco para fazer as hastes. Então, dentro dessa perspectiva, eu pensei, quando um aluno surdo veio, ele pôde, junto com a intérprete, resolver o problema aqui da torre. Mas eu pensei, e se viesse um estudante cego? Porque, como ele não enxerga, vemos que os discos são formados por cores diferentes. Talvez não ia ficar perceptível para ele. Então, o que eu pensei, essa cobertura aqui, que faria o acabamento, seria de papéis recicláveis com texturas diferentes. Sei lá, do fino para o mais grosso, do grosso para o mais fino, para ter uma diferença para ele. Eu estava pesquisando aqui um conceito, né, novo, depois que eu vi a diferença entre reaproveitamento e reciclagem, e vi um conceito novo, né, upcycling, que pega os materiais velhos, submetem ele a processos físicos ou químicos para promover a valorização do material, aproveitando o item em sua totalidade ou o máximo possível dele, aumentando o valor de produtos aparentemente sem utilidade e que, ao contrário da reciclagem, pode representar todo o material sem utilizar a energia para destruí-lo e então transformá-lo em um item novo. Então, dentro daqui da Torre de Hanoi, nem todo o material que eu utilizei foi um material reciclável. Então, com esse novo conceito do upcycling, eu pensei em fazer a Torre de Hanoi toda com material reciclável, para facilitar a sua resolução por estudantes cegos. Perfeito. Muito bem, adorei a proposta, muito legal. Que bom, né? A gente pensar para um público e depois, a partir de outros olhares, ampliar esse olhar e pensar como poderia ter formas que possam ampliar esse público específico para um outro público específico e ajudar, inclusive, quem enxerga também, não é? Perfeito, parabéns. Quem mais teve experiência na feira e gostaria de estar socializando nesse espaço? Eu aqui. Sim, Stephanie. Bom, dessa perspectiva ainda de sustentabilidade, a gente traz para o aluno um contexto, né? Que a matemática não está em si solta ou pura, ela está dentro de um contexto social, econômico que a gente vive. A matemática não está alheia a isso. A matemática, como falava D'Ambrosio, está ligadinha com a história, né? Está ligadinha com a nossa vida. Então, quando a gente traz para o aluno pensar também no contexto
dos materiais que eu vou utilizar, se eu vou construir isso na sala de aula. Quais materiais eu posso utilizar? Eu posso utilizar um material que já foi utilizado para algo, eu posso reutilizá-lo e não pegar algo novo e saber aproveitar, né? Isso também é fazer matemática. Exatamente, exatamente. E é importante que D'Ambrosio, hoje quando a gente faz releituras, né, do que D'Ambrosio pensou lá atrás, ao instituir o programa Extra Matemática, ele com certeza deve ficar muito feliz a gente ampliar esse olhar para esse programa, né, e trazer para esses espaços que talvez ele lá atrás não tivesse pensado, e a partir dos nossos olhares, das nossas vivências, das nossas experiências que a gente está tendo tanto no IFBA, quanto foi colocado por Diogo, né, na escola que é parceira nossa, na escola estadual Getúlio Vargas, onde tem um público grande de estudantes cegos. Também dentro do IFBA, onde a gente acolhe, a gente tem estudantes que tem TEA, como a Stephanie colocou, né, além de surdos, estudantes com deficiência intelectual. Então, essa riqueza de público que nós temos e que nós convivemos nos desafia a pensar essa matemática e ampliar essa matemática para um olhar muito maior do que a gente imagina. Então, pensar na proposta etnomatemática é justamente nisso, né? É ampliar o que vem a ser ensinar matemática. Desconstruir, como o Isa coloca, né? Tirar essa matemática ocidentalizada que nós temos impregnada, seja nos livros didáticos, nas nossas falas em sala de aula, para buscar novos e outros autores de outras etnias, de outros espaços que a gente não estava acostumado a estar trazendo. Isso é muito importante para a nossa formação também. Tanto a formação de vocês inicial, quanto a minha formação continuada. Então, é importante sempre haver essa troca. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, ou se pontuar algo. Eu queria fazer uma breve fala para a gente estar encerrando esse bate-papo aqui, mas abrindo para que outras pessoas possam interagir conosco. Deixa eu só falar uma coisa bem rápida. Fica à vontade. Pontuar. E isso é muito importante, porque assim a gente consegue fazer com que os alunos eles vejam uma nova matemática, né? Eles se interessem por uma nova matemática, e não aquela que eles estavam acostumados, aquela coisa livro e quadro, mas sim que eles possam construir e ver como a matemática está presente na vida deles. Perfeito, Maria. Perfeito. Identificar, né, no caso, com a matemática também, porque muitos deles dizem não gostar da matemática, os alunos, porque eles não se identificam possivelmente, porque a matemática, no caso, como a gente traz essa perspectiva, ela é eurocêntrica, então eles podem não se identificar por não ser alheio a questões sociais e relevantes para a vida deles. Mais alguém quer colocar? Bom, então, eu gostaria de estar trazendo as últimas palavras aqui para esse momento. Uma de como é enriquecedor participar de um projeto como esse, né, que foi convidado e foi posto para nós, de repensar, inclusive, lá atrás, quando eu desenvolvi minha dissertação de mestrado na área de dança e matemática, dança, cadeira de rodas e matemática. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla, muito mais amadurecida a partir dessas propostas. Eu, inclusive, aqui me coloco de que eu não conseguia enxergar, não conseguia ver o que a gente faz nos grupos, né, nos grupos de pesquisa, com os meus estudantes, com vocês. Isso como etnomatemática, mas hoje eu tenho uma visão muito maior, muito mais ampliada. Eu acho que isso é importante para a gente estar, inclusive, trazendo essa perspectiva que está ainda num grupo pequeno, para ampliar para o nosso espaço da licenciatura em matemática. E também levar para as outras licenciaturas, que é muito importante também ter esse olhar. E eu fico muito feliz, né, para minha aprendizado o tempo todo. Vocês me convidam a nunca ficar nesse lugar parada, estagnada,
né? Esse convite de buscar outras leituras, outras literaturas, como a Dênia mesmo está trazendo aí, né, dentro da pesquisa dela para o TCC, dentro da área de gênero, na formação de professoras na área do ensino de matemática. Isso é muito bacana, trazendo esse papel dessa mulher nesse espaço que eu passei com muita dificuldade, e ainda passo algumas dificuldades, mas com certeza a gente trazendo esse olhar de vocês enquanto mulheres nesse espaço, desses meninos que têm um outro pensamento, uma visão muito mais ampliada, já faz a diferença, tanto para as professoras que estão sendo formadas e professores também, assim também como os estudantes e as estudantes que vocês se ensinam ou vão ensinar. Também fico muito feliz de ver que em cada trabalho que vocês pensam ou idealizam, vocês têm um olhar para a diversidade, para que possa existir nessa sala de aula pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com TEA ou qualquer outra deficiência. Então, muitas vezes a gente se recusa a enxergar porque a deficiência está em nós. Então, quebrar esses paradigmas é essencial. E a etnomatemática faz esse convite. Então, eu agradeço esse espaço, né? Agradeço a participação de cada uma de vocês, cada um de vocês, e fica aberto e chancelado para que o público possa participar e interagir conosco, tá? Muito obrigada. Um ótimo dia, noite, tarde para todos.